Fala pessoal, boa noite, mais um Talking Science. E o Talking Science de hoje é um Talking Science muito legal, porque a gente vai falar de um relato de caso de emagrecimento. Então, vocês que vão entrar online aí agora, fiquem até o final, porque o Rafa vai trazer muita informação legal. E quem está assistindo pelo replay, assiste até o final e sempre chama amigos, convidem, porque o objetivo desse Talking Science é justamente poder falar para vocês. Então, agora eu vou dar um pouco de atenção, né, um pouquinho mais de carinho aqui para quem está ao vivo comigo, a galera que assiste sempre pelo replay. É sempre bom ter vocês aqui. Assistam esse Talking Science em especial, porque ele vai relatar o caso de mais um caso, né, de sucesso em relação a processo de emagrecimento. Portanto, é de extrema importância a gente ouvir esses relatos de caso, porque isso faz com que a gente deixe de ficar apenas no contexto da teoria e comece de fato a contemplar aquilo que a gente precisa mostrar, que são as aplicações práticas daquilo que a teoria tanto suporta. Bom, galera, antes de mais nada, né, eu queria já agradecer a todos vocês que estão entrando aí, o Instagram está avisando. Então, eu queria pedir, né, na verdade, a vocês que estão entrando agora aqui no Talking Science, que vocês toquem nesse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, aqui tem um avião, toquem nesse avião e enviem para pelo menos 3 pessoas o nosso encontro, o Talking Science, para que mais pessoas, e pessoas de relevância, pessoas que são críticas, que gostam de aprofundar sobre o tema, para que essas pessoas possam entrar na nossa live. Então, quem fizer isso, por favor, manda uma mensagem aqui na caixa de comentário, compartilhem, comentem aí, compartilhei. Então, compartilhem com pelo menos 3 pessoas, para que a gente possa, dentro desse conteúdo, poder levar um conteúdo para mais número de pessoas, para um número maior de pessoas. Então, galera que compartilhou, é só avisar aí, eu quero ver quem é que está ativo na live, quem é que está participando aí com a gente, comigo na live. E é só falar e compartilhar. E mais uma coisa, eu quero saber de onde vocês são, né? Eu sempre falo aqui e quando eu falo eu me surpreendo. Vem geralmente pessoas, já vi pessoas aqui de Portugal, já vi pessoas aqui, por exemplo, de Nova York, já vi pessoas aqui do Rio, de vários estados aqui do Brasil. Então digam aí, por favor, o estado. Obrigado, Camila, por compartilhar. Obrigado aí, galera que está compartilhando. Diga, por favor, o estado da onde vocês falam, da onde vocês me assistem. Obrigado, Nixon. Nixon é um dos membros aí da comunidade de emagrecimento, de fisiologia aplicada ao emagrecimento. Então eu tô vendo aí, começou a galera a falar, o Fábio, fala Fábio, interior de São Paulo, Pompeia. Tava em São Paulo há pouco tempo. Fala, Lulu! Minha cidade natal, Nilópolis, então tu vê, né? Minas, Nilópolis, São Paulo. Na última live tinha gente até de fora do país, São Paulo também. Então diz aí de onde vocês são. É importante saber isso para que eu saiba para quem e para qual região essa live se estende. Galera de Fortaleza, BH, Rio de Janeiro também, Sampa. Legal. Bom saber que esse conteúdo ele se estende para diferentes estados. E mais legal ainda é saber que o conteúdo que a gente compartilha aqui não é um conteúdo pautado na minha opinião. E isso me dá o direito por 2 pontos. Primeiro, que é um ponto que me retira um pouco aquela tendência de ser alguém querer colocar o seu ponto de vista sempre. Isso é muito importante, esse exercício. Então, ó, tem gente de feira de Santana de Parnaíba, São Paulo, tô vendo aí todo mundo que tá mandando. E o segundo ponto é que a gente se alinha cada vez mais com o que a ciência nos traz, né? Evidências científicas sólidas e que a gente consiga fazer com que esse pensamento científico ele seja difundido de uma maneira mais, vamos dizer assim, uma maneira mais palatável para a sociedade em geral. O que a gente vai comentar hoje, e eu já deixo aqui para vocês, quem quiser fazer qualquer pergunta, manda a solicitaçãozinha na caixinha aqui, ó, tem uma interrogaçãozinha, depois eu vou abrir as perguntas.
O que a gente vai falar hoje é sobre o caso do Rafael. Não sei se dá para, se ele vai aparecer aqui. Na verdade, quando eu faço isso, dá zoom apenas em mim. Mas o caso do Rafael, né? Esse caso que vocês estão vendo aí na imagem, o Rafael ele é namorado calma aí, deixa eu tentar melhorar a situação, né? O Rafael namora a prima da minha namorada. Então é o meu primo de quase terceiro grau, mas é um cara que eu tenho um grande carinho aí e que ao longo desses últimos períodos eu venho acompanhando ele. Já deixo bem claro que os resultados advindos do processo de emagrecimento dele não foram algo que foi construído juntamente a mim, não foi algo que foi trabalhado juntamente a mim. É por isso que é importante trazer o Rafael aqui, para que o Rafael fale com vocês um pouco sobre a realidade desse processo de emagrecimento dele, sobre tudo que foi feito. Eu já elaborei algumas perguntas, vocês na caixinha que eu deixei no story já elaboraram algumas perguntas. Então é com base nesse processo de emagrecimento hoje que a gente vai falar. Rafael, ele há 4 anos atrás, ele se encontrava como ele se encontra aí na foto da esquerda, e atualmente é ele nessa foto da direita aí. Então eu antes de mais nada quero deixar bem claro que isso é um relato de caso. O que o Rafael vai contar aqui é o que ele fez e não necessariamente o que deve ser feito, mas na verdade as intervenções que ele adotou, as atitudes e as tomadas de decisões que ele teve para que o resultado acontecesse a longo prazo e se sustentasse durante o processo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir aqui para enviar a solicitação para o Rafael. Deixa eu ver se ele já está online aqui. Estou procurando aqui o Rafael, acho que o Rafael está online. Então, para ele. Assim que ele aceitar, ele vai aparecer ao vivo comigo aí. Eu vi que houve uma... Ó o Rafa aí. Fala, Rafa. Beleza? E aí, beleza, cara? Beleza, tranquilo? Tudo certo, seja bem-vindo aí. Muito obrigado por aceitar esse grande desafio. Eu sei que você é um cara que tem uma certa limitação tecnológica com rede social, vamos dizer assim. Sim. Mas eu admiro o teu esforço, não só com relação ao teu processo de emagrecimento e ao esporte, né, que é admirável, mas também com o esforço de se colocar no meio dessa tecnologia e participar aqui, trazendo um pouco da tua realidade para a galera. Rafa, para a gente começar essa conversa, então vai ser um bate-bola, vai ser uma conversa minha contigo aqui, como se eu estivesse conversando contigo nesse final de semana que a gente estava junto. Então, o que eu queria te fazer aqui, o que eu queria te perguntar como que essa foto que você tinha me mandado, foi quanto tempo atrás, mais ou menos, tu lembra? 2016, então tem 4 anos. 4 anos. Quando você se encontrava naquela condição de 4 anos atrás, daquela foto, você se assustava como você se assusta hoje ao olhar aquela foto? Não, de jeito nenhum. Tanto que quando você pediu para eu procurar alguma coisa de lá de trás, como eu cheguei como eu era mais gordinho e tal, essa foto, por sinal, eu peguei no Facebook. Então, você vê que é uma coisa que, tipo, eu não tinha nenhuma inibição, tipo, eu não tinha vergonha do que era, entendeu? Então não é uma coisa também que me incomodava muito, vamos dizer assim. Entendi. E assim, hoje, quando você olha, por exemplo, para foto de 4 anos atrás, e aí já vou te explicar por que eu estou te fazendo essa pergunta. Vamos colocar uma condição assim, de se assustar em relação a... Você se olha e vê, nossa, olha como eu estava e olha como eu estou agora? Sim, sem dúvida. É engraçado que eu não me lembro daquele jeito. É bem isso, tipo, parece que eu sempre fui o que eu sou hoje. Tipo, o corpo que eu tenho hoje, a condição física que eu tenho hoje. Eu nunca fui aquilo que era daquela foto, entendeu? Exato. É muito legal falar. Por que eu tô te fazendo essa pergunta, por mais óbvia que ela possa parecer, né? Porque a maioria das pessoas, elas só percebem a condição física, estrutural, né? O corpo físico. E a condição
física de desempenho, o gás, capacidade de corrida, essas coisas, quando elas mudam. Então eu vou dar o meu próprio exemplo. Então aqui a gente tem 2 exemplos práticos, né? O meu e o seu. Quando eu me olhava, sei lá, há 1 ano atrás, eu não conseguia me ver como eu me olho hoje. Então hoje, quando eu me olho há 1 ano atrás, eu confesso que eu também, assim como você, eu fico um pouco assustado, porque eu falo assim, nossa, como que eu cheguei nessa condição e não percebi? E isso, cara, é um grande problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas que se encontram no estado de sobrepeso ou obesidade, ou até obesidade grau 2 e grau 3, essas pessoas também têm um distúrbio de imagem associado. Por muitas das vezes, essa pessoa ela só vai conseguir se enxergar da forma como ela se vê no espelho quando ela sai daquela condição. Então, isso é um ponto legal para que a gente já comece a conversa entendendo o seguinte ponto. Quando a gente fala de aceitação, e isso é um ponto muito comum no tema da obesidade, falar de aceitação não é o cara aceitar que ele é obeso e agora ele vai viver para sempre obeso. É ele aceitar a condição que ele está e se enxergar naquela condição para que ele consiga mudar os seus hábitos e, consequentemente, ter os resultados do emagrecimento. De lá para cá foram quantos quilos já? Então, por incrível que pareça, de lá para cá foram... Eu tinha 92, que foi o máximo que eu pesei até hoje, foi 92. Hoje eu peso em torno de 75, 76, foram 16 quilos. Então, 16 quilos e, claro, né, não levando em consideração só o peso, mas hoje o desenvolvimento de massa muscular é muito mais aparente do que antes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então tu veio aí acompanhando não só os 16 quilos que você perdeu, mas provavelmente os quilos a mais de gordura que foram perdidos e que foram ocasionalmente sendo levados ao aumento da massa muscular, o que fez com que teu peso não baixasse tanto. Então, isso é um ponto muito legal a se considerar, porque a maioria das pessoas, cara, e isso eu falo a sua grande maioria, está preocupada em resultado. E agora talvez vai ser a pergunta que com certeza muitas pessoas que estão assistindo a nossa live, elas vão se surpreender com a resposta. Quando você iniciou, quando você começou todo esse processo, o teu objetivo era chegar como você está hoje ou você só começou porque você queria se cuidar? Não, nunca foi. Nunca foi. Foi muito engraçado. Quando, no começo de 2018, eu nunca me esqueço, foi 5 de janeiro de 2018. Eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa por mim, porque eu trabalho num ritmo bem acelerado, eu trabalho com eventos, então assim, a gente não tem dia, não tem trabalho até tarde, final de semana. E não tem os caras estão falando aí, ó. O cara foi minha inspiração para emagrecer também. Foi mesmo. Valeu. Ele também. E aí eu comecei a fazer alguma coisa que eu busquei fazer alguma coisa que eu gostava. Como adolescente eu fiz jiu-jitsu e foi uma coisa que eu gostei e eu não consegui prosseguir, porque eu comecei a trabalhar, enfim, era adolescente, não tinha muito foco, enfim, na época não rolou. Aí eu resolvi voltar pro jiu-jitsu, no começo de 2018. E foi muito louco, porque não foi nunca para emagrecer, foi para ter uma outra situação de um escape, vamos supor assim, de uma coisa que eu ia fazer todos os dias, que era um escape da minha correria, para liberar meu estresse. Eu comecei a fazer jiu-jitsu. Aí com 4 meses, eu comecei as pessoas começaram a perceber que eu tava muito magro, que eu tinha meu porte físico ficou muito mais magro, tanto que eu te mostrei uma foto de 5 meses de jiu-jitsu, era totalmente diferente do primeiro mês. E é engraçado que aí as pessoas perguntavam, nossa, mas o que você está fazendo? Você está tomando remédio? Você está emagrecendo como? E não, eu não mudei uma vírgula na minha dieta. Minha dieta sempre foi uma dieta totalmente desregulada, tipo de comer besteira durante a semana, almoço, jantar. Só que assim, eu peguei tanto gosto pelo jiu-jitsu, principalmente no começo, que eu treinava de manhã e à noite. Tinha semana que eu fazia 6 treinos a semana. Então, em 4 meses eu tinha uma outra estrutura física e eu pesava
o mesmo peso de quando eu comecei. Então, no meu caso, foi totalmente isso. Principalmente nos primeiros 6 meses. Foi troca de massa gorda por massa magra. Sem perder peso nenhum. E é muito e as pessoas achavam que eu estava tomando remédio, que eu estava tomando coisa para emagrecer, e não estava. Era simplesmente o treino, só o treino. E nunca foi meu objetivo emagrecer, nunca. Óbvio que depois de um tempo que você começa, eu usava GG, aí eu comecei a usar M, aí depois eu comecei a usar P, hoje eu uso P. A minha calça era 46, hoje eu uso, nos primeiros 6 meses eu já comecei a usar 40, hoje eu uso 38. Dizem que tu tá roubando até as calças da tua filha. O Fernando falou que tu de vez em quando sai com as calças da Rafaela aí pela rua, é verdade? Mas tipo isso. Não, elas vêm aqui em casa, elas pegam minha roupa pra sair pra rua. E é isso, entendeu? A Renata entregando aí, falou que eu uso PP, ó. Tá vendo aí? Tá vendo? E é isso, e tipo, aí é óbvio que você começa a ver resultado, e quando você vê o resultado sem nem estar buscando isso, eu acho que é muito mais gostoso, porque eu falo muito até para Renato, eu falo assim, você tem que fazer por você. Você tem que fazer por uma coisa que você tem que fazer porque você gosta. A partir do momento que você está indo na academia porque você gosta, porque aquilo te faz bem, emagrecer vai ser consequência daquilo. Exatamente. E o interessante, Rafa, é que você percebeu isso de uma maneira aplicada, né? Você percebeu isso praticando, tomando gosto por uma modalidade. E isso é um ponto legal porque abre margem já para a segunda pergunta que você acabou de responder sem perceber, que é, quando você ia para o teu jiu-jitsu, você ia pensando em quantas calorias tinha que perder ou você ia porque você queria estar lá participando, treinando e se sentia bem? Eu vou dar um exemplo para você. Isso aconteceu com a gente, No final de semana a gente treinou braço. Aí eu tava no domingo morto, com o braço totalmente detonado. Se eu não tivesse gosto de ir pro jiu-jitsu, eu não teria ido na segunda-feira. Eu fui na segunda-feira. Aí ontem eu fui treinar pra academia. Fazia, sei lá, muito tempo que eu não fazia academia. Fui fazer perna. Mano, hoje eu passei o dia inteiro com a perna tremendo de dor. Eu fui agora, acabei de chegar. Então, é muito louco. Isso. Tipo, parece que você coloca o kimono, quando você gosta do negócio, parece que você coloca o kimono, parece que a dor vai embora junto, cara. É muito louco. E isso é muito legal, Rafa, porque aí abre margem para uma pergunta que só você pode responder porque eu não tô lá e eu não sei. Quando você pensa, por exemplo, assim, eu vou pro jiu-jitsu, o que vem na tua cabeça? Qual é a imagem? O que dentro do teu esporte vem na tua cabeça que faz com que você queira estar lá? Lá dentro, que só lá dentro você consegue encontrar. Na verdade, assim, aquilo ali é como se fosse um momento meu. Por mais que eu esteja lá com várias pessoas, é um momento meu. É um momento que eu extravaso, tipo, que eu chego aqui, meu kimono, parece que eu joguei na água, sabe? Tipo, parece que todas as impurezas do dia vai tudo embora. Uhum. É uma coisa pra mim que como é que eu não sei nem explicar, tipo, é uma coisa que libera todo o meu estresse do dia, entendeu? Entendi. Então, isso é um ponto muito interessante, cara, porque você alinhou aí nesse período de fala muitas coisas que são levantadas e são sustentadas por uma série de evidências científicas pautadas no estudo do processo de emagrecimento e perda de peso. O indivíduo, quando pensa na prática de exercício, ele tem que pensar na prática do exercício que seja de acordo com a sua sensação de prazer, que é exatamente isso que você falou. Você nunca foi para o jiu-jitsu pensando em quantas calorias você tinha que gastar ou porque hoje você tinha que ir, porque se você não fosse, você ia engordar. Você simplesmente pensava em eu tenho que ir para o jiu-jitsu porque é ali que eu me identifico comigo mesmo. É ali que eu me sinto bem, é ali que eu relaxo, é ali que eu vou encontrar pessoas que vão me ajudar a me desenvolver. Então, Oi? Isso sem dúvida ajuda muito, que a equipe que eu vou é uma família, entendeu? Isso ajuda muito, 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 muito. Estar num ambiente que você se sente bem. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, porque não adianta, sei lá, a pessoa ir numa academia, chega na academia, tipo, se sente mal, aquele clima apertado. Eu acho que isso é uma coisa que também é muito importante. Exato.
E olha como que o emagrecimento ele não é uma coisa só de ordem biológica. E é por isso que eu falo que emagrecimento não é só contar calorias e nem muito menos comer menos e gastar mais. Porque você é um claro exemplo de que você não mudou sua dieta, mas você teve os teus resultados no emagrecimento. Por quê? Os fatores emocionais, o quanto você gostava do seu treino, do seu jiu-jitsu. Os fatores biológicos, que é as adaptações induzidas pelo seu jiu-jitsu. E os fatores que são psicossociais, a sensação de bem-estar por estar envolvido num meio social de pessoas que se desenvolvem e se aprimoram, fizeram com que você quisesse se dedicar mais. Então, cara, eu acho isso muito interessante, porque o teu exemplo é um exemplo claro de alguém que não seguiu nenhum tipo de planejamento fechado, nenhum tipo de restrição fechada, tipo, Rafa, agora para você emagrecer, você vai ter que fazer low carb. Agora, para você ganhar massa muscular, tu vai fazer muito carboidrato e musculação. Não foi isso. Você simplesmente encontrou um esporte que você gosta e na medida em que o tempo foi passando, você foi adequando sua rotina. E você sem perceber adequou. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se você olhasse para a sua refeição de 4 anos atrás, o seu hábito alimentar de 4 anos atrás é igual ao seu hábito alimentar de hoje? Igual? De hoje não. De hoje não. De hoje não. No primeiro ano do jiu-jitsu era igual. Igual. Era igual. E aí, igual. Olha só aqui, olha só o ponto que eu quero chegar. Perdão, desculpa, não ouvi. Determinante que com um ano de jiu-jitsu eu já tava tipo como eu tô hoje, vamos dizer assim. Mas hoje eu tenho uma dieta diferente. A gente se cuida um pouco mais, mas é que também assim, eu vou falar que assim, agora por quarentena, tudo, você cria uns hábitos diferentes, mas eu não sei, quando voltar a correria, eu não sei se não volta como era, entendeu? Porque entendo, e é extremamente normal. Entendeu? Tipo, estar na rua e ter que comer alguma coisa rápido, e ter que ser rápido e não poder demorar, e senta no fast food, aí senta no lanche, aí senta no que é mais prático na hora, entendeu? Exato. E aí, agora a pergunta que vai um pouco mais aprofundado. Quando você percebeu que o seu hábito alimentar, o hábito de se exercitar, que a sua rotina, vamos dizer assim, não digo nem o seu hábito, quando você percebeu que agora você estava se exercitando mais, que você estava tendo escolhas um pouco melhores, talvez não tão melhores que poderiam ser, mas um pouco melhores que antes, você pensou que, nossa, eu passei por tudo isso e agora estou tendo que fazer isso? Ou você olhou e falou, nossa, olha, eu comia desse jeito, agora eu estou comendo assim, eu antes não me exercitava, agora eu estou me exercitando? Você se planejou para fazer essa mudança ou essas mudanças aconteceram na medida em que você foi tomando gosto e foi mudando o seu corpo? Não, foi à medida que eu fui mudando o meu corpo e eu fui tomando gosto, porque como é que eu vou te explicar? Eu hoje tenho um cuidado maior com algumas coisas, entendeu? Igual, por exemplo, eu nunca fui de tomar nenhum tipo de suplementação whey, creatina, essas coisas, entendeu? Hoje eu já tomo porque eu me sinto um pouco melhor, entendeu? Aí eu sinto que quando a minha alimentação ela tá um pouco melhor, eu treino um pouco melhor. Alguns dias, tipo, que eu me alimento muito mal, eu me sinto mal no treino. O meu treino não é do mesmo jeito, falta explosão, falta gás. Você começou a ter agora uma percepção do teu corpo em resposta ao alimento. Exato. Então, você concorda comigo que ao longo desses 4 anos, embora muita mudança tenha acontecido por conta do gostar de se exercitar, do gostar do jiu-jitsu, você continua no processo de autoconhecimento em relação a alimento, a treino, a tudo isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu até falei uma vez pra você, eu nunca gostei de musculação. Eu nunca gostei. Mas assim, por quê? Porque eu sempre tive a musculação, essa é bem interessante, porque eu sempre tive a musculação como uma coisa que era pra emagrecer. E era tipo assim, parece que você ia lá, treinava pra se pesar, sabe assim? Aí sim. Hoje, eu até falei com você, hoje, o que eu busco na musculação? Igual, por exemplo, a gente correu no domingo e
eu senti um pouco mais a perna, sei lá. Aí eu falei, vou começar a treinar um pouco mais de perna para fortalecer. Ah, eu quero treinar braço, eu quero fazer exercício de braço, para quê? Tudo tem um intuito. O meu foco é o quê? O jiu-jitsu. Então, por exemplo, hoje eu treino braço, eu treino perna, eu faço academia, para quê? Para fortalecer lá dentro, para melhorar lá dentro. Então, hoje, o intuito que eu vou na academia não é para emagrecer, não é para ficar fortão, o meu intuito é lá dentro. Tanto que muitas vezes até o Leandro falou assim, ó, o ideal de você fazer musculação é não levantar muito peso, é mais repetição, que é o meu mestre, né? Mais repetição, porque quanto mais rígido você ficar numa questão tipo, de ficar grande de músculo, você perde envergadura, você perde flexibilidade aqui dentro. E não é bom. Entendeu? Então, o treinamento, a musculação, por exemplo, passou a ter um propósito para você, que é te melhorar no jiu-jitsu. Exato. Porque assim, o jiu-jitsu todo mundo fala, né, que é técnica, tudo, mas, na hora do pega pra capar, é na força que você sai, é na força que você usa, entendeu? Então, se não tiver força, não adianta. Em situações que você tá vulnerável, você tem que usar. E se não tiver, não adianta, entendeu? Então tem que ter as duas coisas, tem que ter a técnica e tem que ter a força. Boa. Cara, isso tudo que você está trazendo, e que fique bem claro que não foi nada conversado antes, por isso que a Carol até brincou aqui comigo. Ela falou, o Rafael sabe o que você vai perguntar para ele? Eu falei, não, ele vai responder lá na hora e vamos ver como é que vai ser. Aqui para mim também, mas vocês combinaram e tal, como é que vai ser? Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas e aí? Eu falei, eu vou falar o que é de verdade. Ah, mas você vai falar que você comia McDonald's para emagrecer? Isso. Eu falei, vou falar que comia McDonald's para emagrecer. E é isso. E Rafa, vou te falar, se algum nutricionista chegasse para você durante esse processo e falasse assim, a partir de hoje você não vai comer McDonald's, provavelmente você nem cumpriria qualquer plano alimentar que ele te mandasse. Então, o problema é quando as pessoas demonizam demais um alimento. Vou te dar um exemplo. Quem quer emagrecer não pode, em hipótese alguma, comer um McDonald's. Se dentro do planejamento, do processo de emagrecimento desse cara, é necessário incluir uma refeição dessa, por um dado momento, tem que incluir. Porque isso faz parte do planejamento. Agora, o ponto que eu acho mais interessante disso, Rafa, é o quanto você é um cara que gosta do tipo de treinamento que faz. Então, eu vejo nitidamente em você alguém que despertou o amor por um esporte, se encontrou num esporte, e por gostar tanto daquele esporte, esse esporte foi te remodelando. Então, aquilo que você precisava desenvolver para o esporte foi fazendo com que você mudasse gradativamente. Então, foi de dentro para fora. Não foi alguém que chegou para você e falou assim, Rafael, se você não começar agora, você não vai emagrecer. Você nem pensou que tinha que emagrecer. A consequência do esporte foi o emagrecimento. E tem muita gente, cara, que isso vai acontecer. Tem gente que vai acontecer no jiu-jitsu, tem gente que vai acontecer porque quer render melhor na pelada do final de semana, tem gente que vai fazer porque quer render melhor no crossfit, tem gente que vai fazer porque simplesmente quer cuidar da saúde, o que não é tão simples, é algo de extrema relevância, e tem gente que vai fazer porque simplesmente se sente bem. O ponto-chave, quando a gente fala de exercício, e é por isso que eu achei crucial você vir aqui, é a gente entender que antes da gente ficar preocupado, número de série, número de repetições, quantas calorias vai gastar, quanto tempo vai ficar fazendo, é a gente se preocupar em despertar no nosso aluno o que foi despertado em você, que é esse prazer, essa vontade, essa gana, esse vício. É você se encontrar ao ponto de você já não se ver mais sem aquilo. Porque quando isso acontece, a sua cabeça passa a colocar o teu foco, a tua recompensa, naquilo que te faz bem, que é o treinamento, e não necessariamente na pizza no final do dia. Tô dando só um exemplo. Então, assim, Rafa, um ponto que eu queria te pedir aí, como eu te falei, né, para não tomar muito teu tempo, que eu sei que tu tá na correria, até 9h40 a gente fecha aí. Um ponto que eu queria te pedir se você tivesse que deixar algum recado para alguém que está aqui na nossa live hoje, seja professor, seja aluno,
e agora é um recado de pessoa para pessoa, então fica à vontade, que queira buscar, que deseja passar por esse processo de emagrecimento. Esse processo, ele é uma passagem ou é algo que te modificou ao longo do caminho e você já não se vê mais sendo como antes? Que mensagem você deixaria dentro desse contexto, Rafa? Na verdade, assim, eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que nunca foi o objetivo mudar o meu corpo. Sim, foi mais uma coisa, vamos falar assim, mais uma terapia, foi mais uma busca do que qualquer outra coisa. Eu acho que, assim, o recado que eu tenho para dar, assim, que a pessoa tem que buscar fazer o que ela gosta. Tipo assim, eu tenho um exemplo aí, por exemplo, o Fernando que tá aí, que tá assistindo a gente aí. Ele criou o hábito de correr. Ele adora correr, ele corre todo dia. A gente começou a correr junto na quarentena, ele já corria um pouco antes, a gente começou a correr 3 km por dia, aí começou a correr, aí depois a gente abriu para 5, aí a gente abriu para 7, a gente começou a correr 10. A gente corria 10 km todo dia na quarentena. Ai, o joelho, né, moleque? Não, então, ele continua correndo até hoje. Ele corre 10 km por dia até hoje. E também ele perdeu 27 quilos. Legal. E nesse processo. E assim, ele corre até hoje. E assim, óbvio que quando você chega num padrão de corpo que você gosta, que você te faz bem, você vai brigar para que isso não aconteça, para que isso não volte. E brigar para que isso não volte é o quê? É manter o condicionamento disso. Sempre, igual no caso dele. Outro dia, a gente até saiu para uma reunião, aí ele falou que correu até um certo lugar ali da Faria Lima, aqui em São Paulo. 14 quilômetros de volta. Aí eu falei, mas você correu 14 quilômetros? Ele falou, corri sem parar 14 quilômetros. Então, assim, não tem limite pra gente, né? Pro ser humano não existe limite. Então, assim, igual eu, por exemplo, eu comecei o jiu-jitsu lá em 2008, eu não queria imaginar que hoje, 3 anos depois, eu estaria na mesma situação, continuando firme e forte, treinando. Semana passada eu fiz 5 treinos a semana. Essa semana eu já fui todos os dias, fui todos os dias, fui ontem, fui hoje, pretendo ir amanhã, vou na quinta, só não vou na sexta porque eu acho que eu vou ter um trabalho. Mas assim, eu acho que o grande segredo é fazer o que gosta. E ser assim, ou fazer com que... Por exemplo, eu nunca gostei de correr. Nunca gostei. Mas assim, quarentena, não tinha jiu-jitsu, porque a academia estava fechada, era o que tinha. E eu comecei a criar um gosto por isso. Aí voltou o jiu-jitsu, não dava. Até tentei algumas vezes. Não dá nem pra competir, né, mãe? Tarde, não. Eu tentei com o Fernando, a gente corria de manhã, fazia jiu-jitsu à tarde. Aí, meu jiu-jitsu ficava terrível, não rolava, porque a perna estava toda dolorida e não tem como. Aí eu tive que escolher entre uma e outra, porque teoricamente o jiu-jitsu também é um treino de aeróbico. Resistência. É um treino de resistência aeróbico também, então não dá para fazer 2 aeróbicos no dia, é impossível. Mas outro recado que eu tenho é isso, tipo, a primeira coisa é escolher fazer alguma coisa que gosta. E ir para essa academia, ou para esse tatame, ou para essa rua correr, sem pensar que eu estou indo para queimar caloria. Não, você está indo para... É um momento seu. É um momento que você está cuidando do corpo. É um momento seu. Aí, a emagrecer, aí a perder peso, aí daqui 3, 4, 5 anos, você está no corpo que você quer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que o ideal é o quê? É você pegar aquele momento e cuidar do seu corpo. A partir do momento que você está cuidando do seu corpo, eu acho que emagrecer é uma consequência. E é isso que eu ia te perguntar, Rafa. Um pouco mais, depois as pessoas vão demorar um pouco menos. É que assim, do jiu-jitsu é uma coisa que é muito louca. Tipo assim, uma vez eu até falei pra você, quem vai pro jiu-jitsu, tipo, não tem esse negócio de você tá lá na musculação, aí hoje você tá um pouco de preguiça, aí você faz lá uma série, aí você dá um descanso de 10 segundos, aí você faz outra série, aí você dá um descanso de 1 minuto. No jiu-jitsu não, mano. Você começou uma luta é 8 minutos. Se você não fazer força, o cara vai te apertar. Vai te amassar.
Se você não adianta, velho. 8 Não minutos. tem, não tem aquele miguezinho, né? Porque se você tiver mais ou menos, o cara não vai estar mais ou menos. E se o cara você tá mais ou menos, ele vai te atropelar de todo jeito. Então é diferente. É um treino que não é a mesma coisa que você fazer com o personal ali na sua cola o tempo todo. Então eu acho que é um treino que eu acho que queima um pouco mais por causa disso. Mas eu acho que o grande segredo é fazer o que gosta. Seja correr, seja luta, seja academia. E eu acho que o segredo é esse. É tomar gosto, né, cara? Pela prática, né? É tomar gosto. Aí, a partir do momento que eu acho que é igual aconteceu comigo, cheguei lá num corpo ideal, cheguei num peso ideal, óbvio que você não quer voltar. Primeiro que você troca todo o seu guarda-roupa, né? Você fala assim, se voltar, você tá ferrado, né, cara? Segundo que tu já mudou teus hábitos também, né, cara? Tu já se vê dentro daquilo ali, né? Exato, e é óbvio, tipo assim, você tá comendo, básico, você diminui de peso, você começa a comer menos. E isso é uma consequência, entendeu? Entendi. Rafa, eu tenho uma última pergunta aí, que essa talvez você vai responder pronto, bate pronto, certamente. Quando você começou a melhorar no jiu-jitsu, teu corpo começou a responder melhor. Quando você começou a responder melhor, você começou a melhorar no jiu-jitsu. Faz sentido isso? Faz sentido, total. Faz sentido. Principalmente em esportes de contato, quanto mais você melhora, mais você tem vontade de continuar. Porque é básico. Você vai num treino de jiu-jitsu, todo dia você apanha. Aí tem um dia que você dá uma desanimada, né? Mas aí você começa a ir. Aí tem dia que você apanha, porque tem dia que você apanha. Aí tem dia que você bate, tem dia que você apanha. Aí 2 dias seguidos você bate. Aí vai melhorando, entendeu? É isso. Aonde eu quero chegar, Rafa, eu tô vendo uma lavagem de roupa suja aí nos nossos comentários. Tá vendo aí? O nego tá querendo me ofender aí, os meus alunos se posicionando contra mim aí. Eu vou começar a gritar também na academia agora. Isso, Rafa, isso. A questão, cara, que eu quero chegar também, que é importante, é que as pessoas acham que primeiro o corpo muda para depois o desempenho melhorar. Mas, por muitas das vezes, isso é de caráter biológico também, primeiro você melhora um pouco o seu desempenho e na medida em que você melhora o seu desempenho, o seu corpo vai sofrendo mudanças. E é por isso que o teu corpo sofreu mudanças sem que você percebesse, porque você se preocupou em melhorar o seu desempenho. Você queria lutar melhor, você queria ter mais gás, você queria ter mais força. Então, assim, Rafa, parabéns, cara. Parabéns, porque mais difícil do que chegar é se manter. Eu acho que esse é o ponto. Não é só sobre, eu perdi há 4 anos atrás e tal. É você conservar novos hábitos que fazem com que você se mantenha como você está hoje. Porque hoje o seu corpo nada mais é do que a manifestação do seu estilo de vida. E tem vários estudos, e isso eu posso falar que são vários, que mostram o papel do exercício físico como um componente fundamental para a manutenção do peso perdido. Ou seja, esse indivíduo perdeu peso e ele se sustenta nesse processo. Então, dentro disso, Rafa, eu queria de antemão, né, te parabenizar primeiro pelos resultados obtidos, mas mais do que os resultados obtidos, por ter se encontrado numa modalidade esportiva que hoje mudou completamente quem você é e agregou muito para a sua saúde física e mental. E segundo, cara, por sustentar esse estilo de vida, ainda que com tanta correria de trabalho, de produção, de entrega, e a gente sabe que isso existe, afinal a vida real é isso. Então, a gente fica muito, as pessoas tendem muito a querer seguir, né? Pessoas que vivem vidas de novela, que postam foto viajando e tudo mais, e aquele corpo escultural, né? E você é um retrato da realidade, do cara que trabalha, do cara que tem uma família para cuidar, do cara que tem uma casa para cuidar, do cara que treina e do cara que dá conta de uma demanda absurda, mas por gostar tanto do que faz, consegue manter os seus hábitos saudáveis. Então, Rafa, dentro aí já desses minutos finais eu queria te parabenizar, te agradecer por estar aqui contando um pouco da sua história
sem dúvida é uma história que, para mim, assim, é de muita inspiração, muita motivação, porque é muito difícil alguém se encontrar no esporte ao ponto de ter tantas mudanças quanto você teve, e não só física, tá? Mudança mental mesmo, de não querer mais se ver sem aquele esporte. Sim, sem dúvida. Obrigado. Parabéns para você também, né? Que você também conseguiu aí uma grande vitória aí, né? Que também sei que não foi aí também, né? Verdade. Não pode, né? Vou te falar que também não foi fácil aí para você não, né? Não foi não, cara. Foi 26 quilos, na real, né? Então, e desses 26, 12 a mais foram só por conta de quadros de ansiedade nesse período de pandemia. Então, eu realmente, depois que eu passei por alguns sustos, eu resolvi mudar completamente a minha vida e cuidar da minha saúde de fato, assim, né? A começar pela dieta e pelo meu treino, né? Sim, sem dúvida. Mas é bem isso que você falou, até na hora que você estava explicando a questão tipo, de melhorar para buscar melhor no esporte. Eu vou até colocar uma passagem que logo que eu comecei no jiu-jitsu, algumas posições tipo, de desvantagem, que a gente chama, que é quando você está por baixo da situação, eu tinha uma respiração muito ruim, uma respiração ofegante. E isso fazia com que diminuísse o meu gás. Meu gás acabava muito rápido, entendeu? E eu lembro que um amigo do treino, o nome dele é Ricardo, ele falou assim pra mim, você tem que aprender a respirar. E é uma coisa besta, né? Tipo, não é uma questão de força, de técnica, de nada. Ele falou assim, você tem que aprender a respirar. Começa a ir na academia, põe um fone de ouvido e começa a correr na esteira e aprendendo a respirar. Puxa pelo nariz, solta pela boca devagar. E na época, bem nessa época eu machuquei a coxa e eu fiquei uns 3 meses fora. Aí eu fui pra academia. E eu fui caminhando, aí depois a coxa foi melhorando, eu comecei a correr e eu aprendi a respirar. E hoje você vê, faz totalmente diferença. Eu posso ficar tipo 5 minutos numa posição super desconfortável. E isso faz muita diferença. Muita diferença. E é uma coisa ridícula, tipo, que você fala assim, foi uma melhora, mas não é uma melhora física, não é uma melhora de força, uma melhora de técnica, é uma melhora de respiração. Assim, a respiração, ela é uma capacidade respiratória, né? É uma capacidade física fundamental, assim, principalmente para os esportes de resistência. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla, Rafa, de que muitas pessoas ficam assim, o treinamento aeróbio não serve para nada. Será que não serve? Você mesmo acabou de dar um relato de que o treinamento aeróbio foi crucial para melhorar o teu gás dentro do treinamento. Eu tenho o próprio relato de um atleta que eu preparo, que é o Igor, que a preparação geral dele, ou seja, o início da preparação dele, é treinamento aeróbio. Ele vai desenvolver capacidade aeróbia. Então isso mostra, mais uma vez, e isso não foi nada combinado, de como que é importante desenvolver capacidade aeróbia em atleta para que esse atleta ele consiga performar, ele tenha um desempenho melhor aí na prática do exercício. Muito bom, Rafa. Rafa, obrigado mais uma vez, irmão. Vou deixar você descansar. E meus muito parabéns pela live aí. Parabéns pelo projeto. Obrigado. E tamo aí. Se precisar, estamos às ordens aí. Falou, cara. Fica com Deus. Um forte abraço. Dá um beijo em todos aí. Valeu, cara. Abraço. Tchau. Galera, não acabou a live, não. A gente falou um pouco aí, o Rafa brilhantemente mostrou a sua trajetória aí. Uma salva de palmas pro Rafa, mandem palminhas aí pro Rafa. O Rafa merece, é mais um dos caras aí que alcançaram esse processo de emagrecimento sustentável. E vocês viram que o emagrecimento saudável não está alinhado só a focar em perder gordura e ganhar massa muscular, mas há uma modificação no contexto mental, uma modificação nos hábitos, na rotina, nos gostos. O indivíduo ele se identificar com o processo de mudança. E aí sim, esse processo de mudança se torna cada vez mais sustentável.